Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Glória a Deus. É muito bom estar com vocês. É uma alegria estar com vocês todas as manhãs aqui no canal Reino em Pauta. É um prazer falar com gente tão querida como vocês. Queridos, nós estamos falando sobre visão. Tudo começa com uma visão. Nós já usamos aqui, amados irmãos, vários textos. O último que eu usei foi quando Jesus curou aquele cego cuspindo nos olhos. Agora eu quero falar de um outro cego. Agora eu quero falar de um cego de nascença, revelado em João, capítulo 9. Eu vou ler aqui para os irmãos. Diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus disse: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Aleluia. E tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Aleluia. Então disse-lhe: vá lavar no tanque de Siloé, que significa o enviado. O homem foi, lavou e voltou vendo. Seus vizinhos e os anteriormente tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era eles, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos, interrogaram eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou a terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar no tanque de Siloé. Fui, lavei e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Meu Deus. Vocês percebem que cada palavra tem a sua revelação, tem a sua visão. Cada palavra tem um encargo de revelar ou de se revelar em nós, de trazer a revelação de Deus em nós. Irmãos, esse cego aqui, diferente daquele outro, né? Era um cego de nascença. E a Bíblia diz que começou um questionamento por causa da cegueira desse homem. Mas quem que questionava? Eram os discípulos. Ah, meu Deus, verso 2 fala: seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Então começou um questionamento dos discípulos. Gente, o que eu quero falar aqui? Que muitas vezes acerca da visão, existe um questionamento no meio dos discípulos, no meio daqueles que são de Deus. Está cheio de gente questionando a visão. Está cheio de gente falando: a visão é minha, Deus me revelou, é minha, vem para mim, porque tal. Gente, pelo amor de Deus, Jesus é o Senhor da visão. E a visão não parte do homem, a visão parte de Deus. Então, aí, eles perguntaram: peraí, Senhor, por que ele nasceu cego? O que aconteceu na visão dele? Foi ele que pecou, os seus pais? Quem pecou? Então eles acharam que o pecado, irmãos, poderia ser a causa da cegueira. Mas na realidade, Jesus disse: nem ele, nem seus pais. Isso aconteceu para que a glória de Deus fosse manifesta. Aconteceu para que pudesse haver uma revelação. Porque a visão, irmãos, é uma revelação. E eu já disse lá atrás, a visão é realmente revelada por Deus. Eu disse que a visão nasce do cérebro. O cérebro está na cabeça. A cabeça é Cristo. Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então a visão nasce nele. Aí Jesus pega e começa a falar com eles. Aqui uma coisa interessante, irmãos, que eu quero comentar com vocês. Ele fala assim: então, nem ele pecou, nem seus pais. Isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestassem na vida dele. Então aqui entende-se que existe algo específico. Existe uma obra de Deus específica com cada pessoa. Na vida desse homem, irmãos, o que foi usado aqui foi sua cegueira. Então nada que acontece com você é por acaso. Seja o que for, irmãos. Certo? Se aconteceu com você, é porque Deus tem um propósito. Você não questione nunca o propósito de Deus. Não questione nunca a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela não depende da sua aprovação para acontecer. O homem, ele tenta aprovar a vontade de Deus. Você nunca vai conseguir, meu filho.
Você nunca vai dizer assim, Deus, você vai fazer isso na minha vida porque eu quero que o Senhor faça isso. Não, Deus tem uma vontade, e que prevalece é a vontade de Deus e não do homem. Então, amados, aleluia, aqui aconteceu essa cegueira para que Deus manifestasse na vida dele. Na tua vida, Deus está se manifestando agora, de um jeito que talvez você não esteja imaginando, mas Deus está trabalhando na sua vida através dessa palavra, está trazendo algo para você especificamente. Vamos lá então. E aí, amados, aconteceu o seguinte, aí Jesus disse, enquanto é dia, precisamos realizar as obras daquele que me enviou. Olha só, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Jesus não falou que eu preciso, ele falou precisamos. Então ele não faz sozinho não. Você vai entender quem que ele usa. Precisamos fazer a obra daquele que me enviou, né? A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. O que significa a noite? A falta da visão. Sem visão ninguém pode fazer nada. Sem visão não vai frutificar nada. Sem visão você não vai conseguir nem plantar e muito menos colher. Então a visão é a primeira coisa. Tem que ser restaurada a visão para que aconteça, para que dê fruto. Sem visão não tem fruto. Tá certo? E aí ele fala assim, ó. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. O mundo é trevas, jaz no maligno. Jesus é luz do mundo. Quando ele constituiu a igreja, e ele ascendeu aos céus, ele deixou com a igreja o espírito da realidade, que é o próprio Cristo, todo inclusivo, né? Isso está em João, capítulo 20, verso 19, quando ele soprou sobre os discípulos que estavam naquela casa fechados com medo dos judeus. Ele pegou a vida dele e colocou dentro. Então, o Cristo se tornou o Espírito que dá vida, insuflou-se para dentro dos discípulos e ali nasceu a igreja. Muito bem. Aí, amados, o que ele mostra aqui? Quando eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, né? E aí ele disse, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Por que vocês são a luz do mundo? Porque ele está dentro de vocês. A luz que está em vocês é ele. Certo? Glória a Deus por isso. Muito bem. Aí a palavra diz assim, ó. Tendo dito isso, cuspiu no chão. Meu Deus. Misturou a terra com saliva. Aplicou nos olhos do homem. Vamos ter um entendimento aqui? Vamos entender a pedagogia dessa palavra, essa revelação profunda. Tendo dito isso, cuspiu no chão. O chão, a terra, irmãos, é a matéria-prima da confecção do homem. O homem foi feito do pó da terra. E Deus soprou sobre ele e ele tornou alma vivente. Então, amados e queridos irmãos, o Senhor pegou, misturou o seu cuspe na terra, diz aqui, ó, com a saliva. Aí ele pegou a saliva dele e misturou. Então ele pegou o quê? A sua vida, misturou com a matéria-prima da confecção do homem e colocou nos olhos do homem. O que ele está fazendo aqui? Ele está pegando ele próprio e está pegando o homem. É a comunhão da natureza divina com a natureza humana. Esse é o trabalho que traz a visão. Consegue entender? Irmãos, o que traz a visão é a mesclagem de Deus com o homem. Porque o homem, naturalmente, não consegue ter a visão de Deus. Agora, quando Deus mescla o homem, ele começa a ter a visão. O homem começa a se revelar. Lembra que eu disse atrás aí na série que primeiro Deus revela o homem se sente revelado. Primeiro é revelado o homem quem ele é. Depois é revelado Deus na vida dele. Então aqui está a terra que representa o homem. O homem é a terra, é o pó da terra. Mas o pó da terra, com a vida, com a saliva, com a presença de Deus, esse homem, que é o pó da terra, que é um boneco, sem vida, com a presença de Deus, ele tem vida. Então você está entendendo, você está tendo a visão comigo, de que a presença de Deus na tua vida te levanta e te faz ver, te faz ser um homem vivo.
faz ter força, ter visão, ter revelação, ter unção, ser restaurado, ter autoridade. Olha que tremendo, irmãos. Então a saliva de Jesus com a terra trouxe visão para o homem. Exatamente, porque a saliva representa Jesus Cristo e a terra representa o próprio homem. Essas duas coisas geram visão. É impossível o homem ter uma visão sozinha de Deus. Não existe isso. Eu tive uma visão de Deus. Eu já falei de Ezequiel. Por que Ezequiel teve a visão? Porque estava junto do rio. Por que Isaías teve a visão? Porque morreu o rei Uzias. Pronto, então estamos entendendo. Então, você só tem a visão se Deus estiver com você. Aqui, Jesus pega a saliva dele, mistura com a terra. Essa mistura traz a visão. Não tem como fugir disso, irmãos. Pedro disse, no capítulo 2 da sua carta, que nós recebemos a natureza de Deus. Então a natureza divina é colocada dentro da natureza humana com o propósito de que a natureza humana seja mesclada com a natureza divina e venha ganhar uma visão nítida daquilo que é Deus, daquilo que Deus tem, que Deus é e que Deus quer. Não é tremendo isso? Esse processo aqui, irmãos, ainda está acontecendo hoje na nossa vida. Naquilo que a gente não está conseguindo ver, nós precisamos, irmãos, ceder, entender, se dobrar, se render, para compreender, como disse Paulo, largura, altura e profundidade do poder de Deus. Sendo assim, nós iremos então ser poderosamente abençoados. Ore comigo. Pai, obrigado por mais um dia, por mais uma reflexão que o Senhor ministre abundantemente sobre nós. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até amanhã, queridos.